A paz do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe o teu ser, que Deus abençoe teu lar, tua casa e tua família, e que os teus planos venham ser concretizados de acordo com a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amados, ontem nós falamos aqui sobre o julgamento de Deus. Como o Senhor vai nos julgar? Como será o julgamento de Deus? E nós vimos aí na palavra do Senhor que o julgamento dele será pelas nossas obras, né? O julgamento de Deus, ele acontecerá em nossas vidas. E nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, o que nós temos feito, como tem sido as nossas atitudes, tá? Então o Senhor, ele vai julgar a todos, independente de sermos filhos ou de não sermos. Todos, tá? Todas as criaturas de Deus, a qual o Criador criou, será julgada, tá? A palavra nos diz que uns serão julgados, né? Todos serão julgados, mas um receberá ali a condenação, né? Da morte, ou então ele receberá ali a vida eterna, tá? Então ali existirá o julgamento de cada vida pelo justo juiz. Deus, ele é um justo juiz, tá? O Senhor, ele é justo. E ele então fará tudo isso sobre a justiça dele, tá? E o Senhor, ele nos diz que ele chamou a todos. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Mas o Senhor, ele nos deu também o livre arbítrio, tá? Ele nos deu esse direito de escolha, de escolher servir ou não servir ao Senhor, tá? Nós fomos chamados para servir. A palavra do Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas o Senhor não está dizendo que ele vai escolher a quem vai servir ele. Não, porque ele chamou a todos para servir. Mas os que são escolhidos a servir é porque o Senhor, ele nos deu o direito de escolha, tá? Então é nós que escolhemos servir ou não. Então o Senhor, ele está ali selecionando. Toda criatura foi chamada para o Criador de servi-lo, a servi-lo, todos, tá? Mas poucos aceitaram servir a Deus. Poucos foram os escolhidos que escolheram servir a Deus, tá? Então, é uma questão de interpretação. O Senhor nos disse que são poucos os que foram escolhidos. Ou seja, foram poucos que escolheram servir ao Senhor, tá? Porque, olha só, eu quero ler uma palavra que está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 31 e verso 32, que nos diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, tá? Então o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. O Senhor quer que todos vivam. Por isso, ele destinou o direito da vida eterna. Então, quem escolher servir ao Senhor
Essa é a sua decisão. Aí entra a sua decisão. Aí entra a vontade, a aceitação de você escolher o Senhor, de servir a Ele. Tá? E aquele que escolher servir ao Senhor, ele receberá o direito de ser chamado filho, o preparo, a capacitação, o encaminhar, a ajuda para você chegar a receber a tua coroa da vida, a receber a vida eterna, a qual o Senhor Deus a destinou para todos aqueles que o amar e o seguir, escolhendo obedecer ao Senhor, tá? Então o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele não quer que nenhum se perca, porque se ele quisesse assim, ele já teria vindo. Jesus já teria vindo, teria descido as nuvens e ali ele teria resgatado toda a igreja dele, teria resgatado todos aqueles que neste momento escolheu, mas quantas vidas ainda se perderiam? Quantas vidas não teriam a chance do convertimento? E aqui ele diz que você precisa se converter, você precisa receber o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor em João 1,12 diz: todos aqueles que creem e o recebem, tá? Então é necessário você crer em Jesus, mas também receber o Senhor Jesus na sua vida. Receber é fazer parte, escolher fazer parte do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo, escolher renunciar à tua vida. Então, quando você faz isso, você ganha o direito de ser chamado filho. Você deixa de ser a criatura. Você não vai ser só uma criatura. Você vai ser agora um filho. Você tem o direito de ser chamado, tá? Você vai ser chamado de filho. O filho de Deus. Olha que privilégio. Quando você aceita o Senhor Jesus, que você escolhe servir e obedecer ao Senhor, você ganha os privilégios de um filho. Mas quando você nega ao Senhor Jesus Cristo, você rejeita o privilégio de filho. Ah, mas eu não neguei Jesus. Eu sei que Jesus morreu por mim. Mas não é só isso. Sabe quando você escolhe não obedecer o que está escrito na Bíblia? Você está rejeitando a Cristo. Sabe quando o Senhor diz que você precisa lançar mão, lançar fora todos os seus velhos hábitos e ser uma nova criatura? E você não aceita isso? Então, você está rejeitando a Cristo, tá? Isso é o que a Bíblia diz, não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. Você está rejeitando o que Cristo te ofereceu na cruz do Calvário. Ele te ofereceu a redenção, a purificação, o perdão e também ele ofereceu o direito da vida eterna. Mas você está rejeitando isso. Você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Independente de religião. O Senhor não está falando de religião, Ele está falando de seguir os mandamentos de Deus. Seguir o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é como cada um interpreta a palavra. A palavra ela tem que ser revelada. E revelada pelo Espírito Santo. E você tem que querer isso, que o Espírito Santo revele a verdade para você e que você assuma essa verdade. E você aceite essa verdade. Então você precisa se quebrantar, porque o Senhor diz, lança fora tudo que você transgrediu. Você tem que lançar fora as transgressões que você transgrediu contra Deus. E transgredir as transgressões é quebrar as leis de Deus. Quando você ultrapassa a lei de Deus, quando você desobedece a lei de Deus, você está transgredindo a lei de Deus, transgredindo os mandamentos de Deus. Então você está fora da palavra. E quando você infiltra essa lei, quando você quebra essa lei, você se torna um transgressor da lei, tá? E então você precisa do quê? Arrependimento, conversão, transformação. Transformação. Você precisa lançar fora. E lançar fora é deixar para trás, renunciar.
Renuncie aquilo que está fazendo você pecar contra Deus, aquilo que está fazendo você quebrar princípios bíblicos, tá? Renuncie a isso. E ele diz, então, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Aqui entra João 1,12. Converta o seu coração ao Senhor, renuncie-se a si mesmo, aceite o Senhor Jesus Cristo na tua vida como seu Salvador, deixe de ser uma criatura para ser o filho. Você precisa deixar que Deus transforme a tua vida, tá? Então você precisa aqui viver uma nova vida, quebrantar teu coração, deixar o seu sistema de crença errado, deixar tudo que você aprendeu desde agora para trás, para viver uma nova vida com Cristo. Deixar que o Senhor transforme teu coração, que te dê um coração novo, um coração de carne, e que teu espírito seja agora transformado. Porque você agora vai deixar, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo na tua vida, você deixa de ser a velha criatura. E você recebe um novo coração. E você agora recebe um novo espírito. Por quê? Porque o espírito decaído, tá? E ali você rejeita isso e começa uma nova aliança com Deus. Então aquele espírito de decaído que gerou de Adão é quebrado. E você agora começa a viver um concerto com Deus. Jesus, ele fez a ponte entre você e Deus. E através de Cristo é que você chega ao Pai. E através disso, você então recebe um novo espírito transformado. O teu espírito que estava adormecido dentro de você é despertado. Despertado a ouvir a voz de Deus, despertado a fazer a vontade de Deus, despertado a viver para Deus, tá? Porque o Senhor diz ainda e te pergunta, se você não quer escolher isso, por que razão você vai morrer? Por que razão você está escolhendo a morte? Porque aquele que nega Cristo, aquele que deixa de seguir a Cristo, aquele que não recebeu a Cristo na tua vida, ele continua morto. Porque o nosso espírito estava morto por causa do pecado de Adão. Nós estávamos mortos. Mas através do Senhor Jesus, nós somos ressuscitados pela graça. O nosso espírito é despertado novamente. Nós ganhamos vida. Então nós precisamos viver para o Senhor Jesus Cristo. Se você está vivo, viva para o Senhor Jesus Cristo. Mas se você ainda está morto, desperte hoje. Aceite o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Por que razão você vai escolher a morte? Se Jesus é a vida eterna. Se Jesus Cristo é a vida eterna, por que você está escolhendo a morte? Porque escolher seguir o pecado é seguir a morte. O salário do pecado é a morte. É caminhar para a morte. É viver na morte. Hoje o Senhor te convida a viver a vida de Cristo. A viver com o Senhor. A seguir os passos do Senhor. Porque o Senhor, Ele não tem prazer na tua morte. Ele não quer que você permaneça morto. Porque o morto não pode louvar o Senhor. O morto não pode adorar o Senhor. O morto não pode ouvir a voz do seu Senhor. Convido você hoje a ouvir a voz do seu Senhor, a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Venha despertar, venha ser ressuscitado pelo Senhor, venha despertar, desperta a vida que há dentro de você. Aceite o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Faça uma oração, se você nunca fez, faça essa oração comigo hoje. Diga, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo na minha vida. Toma a minha vida em tuas mãos, porque hoje eu renuncio à prática do pecado. Eu renuncio à vida que eu levei até hoje. Senhor, o que eu dirigi a minha vida até hoje, eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor me dirija, me governe, me direcione, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pelo teu Filho que morreu por mim. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor te ajude a vencer as fraquezas da carne, a vencer o pecado. Que você receba do Espírito Santo de Deus e que teu espírito seja vivificado. Em nome de Jesus, seja coberto pelo sangue do Cordeiro, o sangue remido que desceu naquela cruz do Calvário por ti. Que você seja perdoado, que teus pecados sejam perdoados. Diga ao Senhor neste momento, Pai, eu renuncio os meus pecados.
eu peço perdão a Ti por todos os meus pecados. E eu quero viver uma vida de perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Faça essa oração. Busque essa presença do Senhor, entrega a tua vida, peça ao Senhor para escrever o teu nome no livro da vida, porque lá vão estar tudo escrito sobre ti, as tuas atitudes para com o Pai estará no livro da vida. O seu nome vai estar escrito e nada vai apagar o teu nome deste livro da vida. Você ganhou o direito de viver a vida eterna. Então vai em busca da vida eterna. Deixe que o Espírito Santo te conduza ao caminho da vida eterna. Porque aquele que serve o Senhor Jesus, ele está em busca da vida, tá? Ele, o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem antes aceitar o Senhor Jesus. Não adianta você aceitar o Senhor Deus, ter Deus na tua vida, mas não aceitar o Filho, os mandamentos dele. Então aceite os mandamentos do Senhor Jesus e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amados, eu quero dizer a todos vocês, ouça os vídeos do começo ao fim, tá? Ouçam os vídeos, assistam e também curte, não deixe de curtir, tá? Isso vai me ajudar demais esse canal. Tá bem? Então ajude o nosso canal aí, compartilhe com outras vidas, compartilhe as orações, compartilhe as palavras para edificar. A Igreja do Senhor precisa desse despertamento, a Igreja do Senhor precisa de ensinamentos. Então quanto mais, amados, nós investirmos aqui na palavra do Senhor, mais conteúdo, mais vidas nós estaremos aqui divulgando para outras vidas e mais vidas serão alcançadas pela graça do Senhor. Então seja você também um servo do Senhor, um evangelista, um missionário da obra do Senhor e compartilhe esta palavra com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti e que teu rosto esteja sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor reine no teu coração. Fiquem todos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.